A China revelou um robô gigante inspirado em Transformers, capaz de carregar um humano, destruir paredes e mudar entre 2 e 4 pernas em segundos. Enquanto essas máquinas ficam mais fortes e assustadoramente poderosas, outras já estão aprendendo a viver como a gente. A Figure mostrou robôs humanoides arrumando um quarto inteiro sozinhos, sem qualquer ajuda humana. Mas agora os robôs também estão começando a superar humanos em velocidade e reflexo. A Sony criou uma máquina de tênis de mesa que está vencendo jogadores profissionais com reações quase impossíveis de acompanhar. E no Japão, a situação foi ainda mais longe. Um laboratório inteiro já funciona com robôs humanoides realizando experimentos científicos praticamente sem humanos no local. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Enquanto muita gente ainda vê robôs como algo distante, empresas já estão colocando humanoides para limpar quartos, organizar objetos, subir escadas e tomar decisões sem qualquer controle humano direto. E o mais impressionante é que eles estão aprendendo, observando o comportamento das próprias pessoas no mundo real. A Figure acaba de mostrar 2 robôs trabalhando juntos dentro de um quarto, como se já entendessem perfeitamente o ambiente. E isso levanta uma questão inevitável. Quanto tempo falta para esse tipo de máquina sair dos laboratórios e entrar de vez dentro das casas, hotéis e empresas? A empresa americana Figure divulgou um vídeo onde 2 robôs humanoides entram em um quarto e começam a executar tarefas domésticas completamente sozinhos. Eles penduram roupas, fecham notebook, guardam objetos, retiram lixo, movem móveis e até arrumam a cama trabalhando em equipe. E o detalhe mais absurdo é que não existia um controlador central comandando tudo. Os 2 robôs não estavam recebendo ordens passo a passo e nem se comunicavam diretamente entre si. Cada um tomava decisões sozinho, usando apenas câmeras e inteligência artificial para interpretar o ambiente em tempo real. Segundo a Figure, um dos maiores desafios foi justamente a cama. Diferente de um objeto rígido, o edredom muda de forma o tempo inteiro. Isso obrigava os robôs a prever os movimentos um do outro, enquanto ajustavam força, postura e equilíbrio ao mesmo tempo. E mesmo assim, eles concluíram toda a tarefa em menos de 2 minutos. A empresa também revelou uma atualização importante no sistema de inteligência artificial chamado Helix. Agora os robôs conseguem enxergar o ambiente em 3 dimensões usando câmeras integradas, permitindo caminhar em escadas, terrenos irregulares e ambientes complexos, com muito mais estabilidade. Antes disso, eles dependiam apenas da própria percepção corporal. E talvez a parte mais importante esteja justamente fora do vídeo. A Figure afirma que já acelerou drasticamente a produção dos seus humanoides na fábrica da empresa, saindo de um robô produzido por dia para praticamente um por hora. Ou seja, enquanto os sistemas ficam mais inteligentes, as máquinas também começam a ser fabricadas em escala muito maior. Até pouco tempo atrás, ver robôs arrumando uma casa inteira parecia distante demais para funcionar no mundo real. Agora eles já conseguem colaborar entre si, interpretar ambientes complexos e executar tarefas domésticas sem intervenção humana direta. A questão é, quando essas máquinas finalmente se tornarem baratas e acessíveis, quantas funções do cotidiano ainda continuarão dependendo de pessoas? Enquanto muita gente ainda vê robôs como máquinas limitadas, empresas da Coreia do Sul já estão ensinando humanoides a copiar movimentos humanos reais em hotéis, fábricas e centros logísticos. E o mais curioso é que os próprios trabalhadores estão treinando essas máquinas sem perceber o tamanho da transformação que isso pode causar. Agora o foco não é mais criar robôs que apenas obedecem comandos. O objetivo virou desenvolver máquinas capazes de observar, aprender, se adaptar e executar tarefas complexas praticamente como um ser humano faria. E isso está acelerando numa velocidade absurda. Uma empresa sul-coreana chamada Mundo de Aprendizado por Reforço começou a registrar os movimentos de trabalhadores reais usando câmeras corporais presas ao corpo dos funcionários. Enquanto organizam produtos, dobram tecidos, montam mesas ou trabalham em armazéns, cada movimento humano vira dado para treinar inteligências artificiais focadas em robótica.
Essas informações estão alimentando um novo sistema chamado Primeiro Modelo de Destreza de Mundo de Aprendizado por Reforço, criado especificamente para controlar mãos robóticas extremamente precisas. O objetivo é fazer com que os robôs consigam manipular objetos delicados, entender pressão, aéreos, equilíbrio e até executar tarefas longas sem perder o contexto do que estão fazendo. Segundo a empresa, muitos sistemas atuais ainda falham em coisas básicas para humanos, como memória contextual e percepção de força. Mas esse novo modelo tenta resolver isso analisando visão, movimento, memória e torque ao mesmo tempo. Na prática, o robô não apenas vê o objeto, ele começa a entender como interagir fisicamente com ele. Os testes já estão acontecendo em hotéis de luxo, centros logísticos e ambientes de varejo. Funcionários estão sendo gravados dobrando guardanapos, organizando produtos e executando tarefas extremamente específicas para que os robôs aprendam cada detalhe do comportamento humano. A intenção é criar máquinas capazes de trabalhar futuramente em fábricas, depósitos e até dentro de casas. E talvez a parte mais inquietante seja justamente essa: os robôs não estão mais sendo programados apenas por engenheiros. Agora eles estão aprendendo diretamente com seres humanos reais, copiando habilidades construídas ao longo de décadas de experiência profissional. A pergunta é quanto tempo falta para essas máquinas começarem a executar essas funções melhor, mais rápido e sem precisar descansar. A corrida pelos robôs humanoides entrou em uma nova fase. Não basta mais criar máquinas fortes ou rápidas. O verdadeiro objetivo agora é reproduzir a habilidade humana nos mínimos detalhes, desde o jeito de segurar um objeto até a tomada de decisões em tarefas complexas. E quando os robôs aprenderem a trabalhar exatamente como nós, o que ainda vai diferenciar humanos das máquinas? A diferença entre humanos e máquinas em esportes sempre pareceu impossível de quebrar. Porque uma coisa é um robô jogar xadrez, outra completamente diferente é reagir em tempo real, prever movimentos, lidar com velocidade absurda e ainda derrotar atletas profissionais em um ambiente físico. Mas a Sony acabou de atravessar essa linha. O novo robô da empresa já está vencendo jogadores profissionais de tênis de mesa usando inteligência artificial, sensores de altíssima precisão e decisões tomadas em milissegundos. E o mais impressionante é que isso não parece mais um experimento distante. Parece o começo de uma nova geração de máquinas capazes de competir com seres humanos em tarefas físicas extremamente complexas. Batizado de Projeto ACE, o sistema criado pela Sony Intelligence Artificial foi desenvolvido para jogar tênis de mesa contra humanos reais em partidas oficiais. E diferente de robôs antigos, que dependiam de movimentos previsíveis e programados, esse aprende e reage em tempo real durante o jogo. Para conseguir isso, a máquina utiliza 9 câmeras de alta velocidade e sensores capazes de identificar posição, rotação e velocidade da bola praticamente instantaneamente. O robô analisa os movimentos do adversário, calcula a trajetória e responde em questão de milissegundos, algo extremamente difícil até mesmo para atletas experientes. Segundo a Sony, o sistema usa aprendizado por reforço, permitindo que a inteligência artificial evolua conforme joga. Ou seja, ela não segue apenas comandos fixos, ela se adapta. E isso ficou evidente nos testes realizados contra jogadores de elite e profissionais. O robô venceu várias partidas, conseguiu devolver bolas com efeitos extremamente difíceis e ainda marcou mais pontos diretos de saque do que seus adversários humanos. Mas talvez a parte mais importante dessa história não seja o tênis de mesa em si. Os próprios pesquisadores afirmaram que esse avanço representa um salto enorme para a chamada inteligência artificial física. Porque, se uma máquina consegue perceber, raciocinar e agir em ambientes rápidos e imprevisíveis como esse, então tecnologias parecidas podem futuramente ser usadas em fábricas, hospitais, veículos autônomos, robôs domésticos e até sistemas militares. E é justamente aí que a discussão começa a ficar mais pesada. Durante muito tempo, os humanos mantiveram vantagem em tarefas físicas complexas, por causa da adaptação e da coordenação motora. Só que agora as máquinas começam a reduzir essa diferença em uma velocidade assustadora. E quando robôs aprenderem não apenas a pensar melhor, mas também a agir melhor que humanos em ambientes reais, muita coisa pode mudar no mercado de trabalho e até na relação das pessoas com a tecnologia. A Sony acredita que esse é apenas o começo de uma nova geração de robôs
capazes de operar em ambientes físicos extremamente complexos. E olhando para a velocidade com que essas inteligências estão evoluindo, talvez o tênis de mesa seja só uma pequena demonstração do que vem pela frente. Quando máquinas começarem a superar humanos, não apenas em cálculo, mas também em reflexo, coordenação e tomada de decisão no mundo real, qual será o próximo limite a desaparecer? Enquanto muita gente ainda vê robôs como assistentes simples, o Japão decidiu colocar máquinas dentro de laboratórios médicos para fazer experimentos científicos sozinhas. E não estamos falando de testes básicos. Os robôs já manipulam substâncias delicadas, cultivam células e operam equipamentos que antes dependiam totalmente de pesquisadores humanos. O mais impressionante é que isso não parece ser apenas um projeto experimental. A meta da universidade japonesa é transformar completamente a pesquisa médica nas próximas décadas, criando laboratórios praticamente operados por inteligência artificial e robôs humanoides. O novo centro de robótica foi inaugurado pelo Instituto de Ciências de Tóquio e já funciona sem funcionários humanos no local. Atualmente, 10 robôs trabalham dentro da instalação, realizando tarefas científicas automatizadas, incluindo o humanoide Maholo Lab Droid, uma máquina equipada com 2 braços robóticos, capazes de executar procedimentos extremamente delicados. Entre as funções realizadas estão transferência precisa de reagentes químicos, manipulação de equipamentos com controle de temperatura e tarefas repetitivas de cultivo celular. Tudo isso de forma automatizada, reduzindo falhas humanas e acelerando processos que normalmente exigiriam horas de trabalho manual dentro de um laboratório tradicional. Mas o que realmente chama atenção é o plano de expansão. A universidade pretende chegar a aproximadamente 2.000 robôs de pesquisa até o ano de 2040. O objetivo é automatizar quase todo o processo científico, desde testes laboratoriais até etapas ligadas à geração e validação de hipóteses médicas. E essa corrida não acontece apenas no Japão. Empresas de biotecnologia nos Estados Unidos também já estão desenvolvendo humanoides para laboratórios automatizados, combinando inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina e robótica avançada. A ideia é criar sistemas capazes de operar equipamentos científicos existentes sem precisar reconstruir toda a infraestrutura dos laboratórios. O ponto mais curioso e talvez mais preocupante é que essas máquinas não estão sendo criadas apenas para obedecer comandos simples. Elas estão sendo treinadas para replicar decisões humanas, acompanhar processos complexos e trabalhar continuamente com níveis altíssimos de precisão. Em uma área onde erros podem custar anos de pesquisa ou até vidas humanas, os robôs começam a ser vistos não apenas como ferramentas, mas como possíveis substitutos de parte da força de trabalho científica. Os pesquisadores acreditam que laboratórios automatizados podem acelerar a descoberta de medicamentos, aumentar a produtividade e reduzir erros em pesquisas médicas complexas. Só que, ao mesmo tempo, isso também levanta uma discussão enorme sobre o futuro da ciência e o espaço dos próprios humanos dentro desses ambientes. Porque quando máquinas começarem a conduzir experimentos, analisar resultados e executar pesquisas praticamente sozinhas, o cientista do futuro vai trabalhar ao lado dos robôs ou competir contra eles? Enquanto muita gente ainda vê robôs humanoides como máquinas limitadas a fábricas ou vídeos de internet, a China resolveu acelerar essa corrida de um jeito bem mais agressivo. A empresa Unitree apresentou um robô gigante capaz de alternar entre andar sobre 2 pernas e 4 pernas, carregar um piloto dentro da cabine e atravessar terrenos irregulares sem ajuda externa. E o mais curioso é que isso não foi mostrado como um conceito distante ou uma animação de computador. O robô já apareceu funcionando em testes reais, golpeando paredes de tijolos, mudando de forma em segundos e operando como uma espécie de veículo mecânico transformável voltado para aplicações civis. O problema é que, quando máquinas começam a ganhar força física, mobilidade e autonomia ao mesmo tempo, a conversa deixa de ser apenas tecnologia e começa a entrar em controle, trabalho humano e até segurança. O novo robô da Unitree se chama Grande Dragão 01 e foi apresentado como o primeiro robô do mundo pronto para produção com opção de operação tripulada.
A máquina utiliza uma estrutura de liga metálica de alta resistência e consegue alternar entre uma postura humanoide e um modo quadrúpede em poucos segundos. Durante a demonstração divulgada pela empresa, o robô aparece carregando uma pessoa dentro de uma cabine instalada no torso enquanto caminha de forma estável. Em seguida, ele golpeia uma pilha de tijolos com força suficiente para destruir a estrutura. E logo depois muda para o modo de 4 pernas para continuar o deslocamento em terrenos mais difíceis. Segundo a empresa, o sistema mantém estabilidade mesmo sob impacto e consegue ajustar rapidamente o centro de gravidade para não perder equilíbrio. A Unitree afirmou que o robô pesa cerca de 500 quilos com um piloto a bordo e pode atingir uma altura equivalente a aproximadamente 1,5 vezes a altura de um adulto médio quando está em posição vertical. Mesmo divulgando poucas especificações técnicas, a empresa deixou claro que a proposta é transformar esse tipo de máquina em uma plataforma civil de mobilidade e operação avançada. O lançamento acontece em um momento em que a China domina boa parte do mercado global de robôs humanoides. Segundo empresas de pesquisa do setor, fabricantes chinesas representaram quase 90% das vendas mundiais desse tipo de robô no ano passado. A própria Unitree já vende humanoides e cães robóticos internacionalmente, incluindo mercados da América do Norte, Europa e Japão. E enquanto empresas ocidentais ainda trabalham em testes limitados, os modelos chineses já começam a aparecer em aeroportos, logística e operações comerciais reais. Só que existe um detalhe que chama atenção nisso tudo. A própria Unitree publicou um alerta pedindo para que usuários não façam testes perigosos ou modificações extremas, admitindo que a robótica humanoide ainda está em estágio experimental. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história, porque quando empresas começam a colocar máquinas gigantes, fortes e cada vez mais autônomas em ambientes reais, a linha entre ferramenta e substituição humana começa a ficar cada vez mais difícil de enxergar. O mais impressionante não é apenas o fato de um robô conseguir andar sobre 2 ou 4 pernas. É perceber que empresas já estão construindo máquinas capazes de carregar pessoas, operar em terrenos difíceis e executar movimentos que até pouco tempo pareciam inviáveis fora de laboratórios militares ou projetos secretos. E enquanto isso acontece, a corrida pela robótica humanoide fica cada vez mais acelerada. A China reduz preços, aumenta a produção e coloca esses sistemas em aplicações reais antes de boa parte do mundo sequer entender o impacto disso no mercado de trabalho, na segurança e no cotidiano das cidades. Agora fica uma questão difícil de ignorar. Quanto tempo falta para máquinas desse tipo deixarem de ser demonstrações tecnológicas e começarem a fazer parte da rotina comum das pessoas? Drones pequenos já estão causando problemas em aeroportos, zonas militares e até operações civis. E agora, os Estados Unidos testaram uma solução que parece saída de um projeto militar extremamente avançado. Um laser capaz de derrubar drones no ar sem colocar aviões civis em risco. O sistema se chama Locust e foi testado pelo Pentágono junto da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. O objetivo era simples e, ao mesmo tempo, absurdo: destruir alvos aéreos em um espaço aéreo complexo sem causar acidentes. Segundo a empresa AeroVironment, o sistema conseguiu atingir drones parados e também alvos em movimento durante os testes realizados no Novo México. O mais importante é que o laser operou próximo de aeronaves civis sem causar danos. As autoridades afirmaram que o sistema possui um mecanismo automático de segurança, permitindo disparos apenas contra alvos aprovados. Isso porque o grande medo envolvendo armas a laser sempre foi justamente o risco para aviões comerciais e estruturas próximas. O Locust também chamou atenção pela velocidade de implantação. Em um teste anterior, o sistema foi instalado em um porta-aviões nuclear dos Estados Unidos em apenas um dia, sem necessidade de modificar permanentemente a embarcação. A proposta é transformar o laser em uma defesa rápida, modular e fácil de adaptar para navios, veículos militares e bases terrestres. E enquanto drones ficam mais baratos e mais comuns em guerras e operações de espionagem, sistemas como esse começam a ganhar cada vez mais espaço. O problema é que quanto mais automatizadas essas armas se tornam, menor tende a ser a participação humana nas decisões em tempo real.
O teste do Locust mostra que armas de energia direcionada estão saindo da fase experimental e entrando cada vez mais em cenários reais de defesa. E isso acontece no momento em que drones já mudaram completamente a lógica de conflitos modernos. Agora fica a dúvida: quando sistemas assim começarem a operar em larga escala, até onde vai existir controle humano sobre decisões tomadas em segundos? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.